Como eu falei para vocês, é uma aula de bioquímica, é uma aula grande. A gente tem aí 3 capítulos que falam de bioquímica, tá? O que significa a palavra bioquímica, né? O termo bioquímica. A gente está falando em um ramo da biologia que estuda a composição e as propriedades químicas dos seres vivos. Bioquímica, a química dos seres vivos, da vida. Então, literalmente, a gente vai falar de átomos, de moléculas, de substâncias que formam o nosso corpo. Quando a gente fala, por exemplo, de gordura, né? Por exemplo, aqui na bochecha, na pancinha, a gente tem gordura. O que é a gordura? Eu preciso saber a classificação dessa gordura. Quando a gente fala em cabelo, o que é cabelo? Tem queratina. O que é queratina? Então, esses termos que a gente precisa conhecer. Claro que talvez não dê tempo da gente ver toda essa aula hoje, tá? E aí a gente vai combinar um próximo encontro para a gente terminar de ver. A gente vai conversar juntos aqui, o que a gente conseguir falar agora nos nossos 45 minutos de aula, e daí a gente combina um próximo encontro. Mas vamos tentar aproveitar ao máximo. Vamos começar pensando assim. Na natureza existem átomos, certo? Existe uma tabela periódica com 118 elementos químicos. Desses átomos que estão na tabela periódica, 92 são naturais, ou seja, são encontrados na natureza. E 26 são produzidos de maneira artificial, ou seja, por reações químicas, por fissão atômica, por fusão atômica, por exemplo. Destes átomos, gente, existem 17 que estão no nosso corpo realizando as nossas reações químicas. E destes 17, existem alguns que são mais abundantes, que são esses 6, que para não esquecer mais, nós usamos esse nomezinho aqui do lado, CHOMPS. O CHOMPS é um apelido que a gente dá em cursinho para vocês não esquecerem mais dos átomos principais que formam os seres vivos. Isso eu já falei na minha aula também de introdução à biologia, então quem assistiu a primeira aula vai lembrar. CHOMPS, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Por que eu preciso saber disso aqui? Porque, por exemplo, o enxofre, por si só, é um composto que normalmente a gente não ouve falar coisas boas sobre ele. A gente ouve falar dele na produção de explosivos ou na liberação de gases por bactérias sulfúricas. Ou seja, a gente não costuma a pensar em enxofre dentro do nosso corpo. Mas aí, quando a gente para pensar que o nosso corpo é formado de moléculas, de substâncias, de compostos, e que eu tenho, por exemplo, proteínas, e que proteínas têm enxofre, faz sentido. Então, não esqueçam mais destes 6 elementos. E a gente vai falar depois dos 17, mais presentes no corpo também. O fato é que esse CHOMPS fica de dica para todos os dias. Escrevam ele na mão, na testa, em qualquer lugar, para o dia que vocês forem fazer uma prova, tá? O fato é que todas essas substâncias que compõem os seres vivos, elas vão ser classificadas de acordo com a sua composição. Então, por exemplo, o átomo por si só, ele sozinho, o enxofre, ele é um átomo. O sódio, ele é um átomo, né? Então, se a gente pensar, não existe uma reação química. Ele não é composto pela junção. Ele não é uma substância formada por diversos átomos. O sal mineral já é um átomo pronto. Assim como quando a gente pensa em água, só que a água é uma junção de H2O. Só que é só isso. Então, quando a gente olha para o sal mineral, que é átomo puro, e quando a gente olha para a água, que é só H2O, a gente está falando de substâncias inorgânicas. Então, essa é uma maneira de classificar os componentes do nosso corpo. A água é só H2O. E os sais minerais, que são só os átomos, por exemplo, enxofre, sódio, potássio. Agora, quando eu olho para os outros componentes do nosso corpo, que são os que a gente vai estudar na nossa aula de hoje, a gente está falando de substâncias orgânicas. O que são substâncias orgânicas? São compostas por 2 ou mais átomos, sendo necessariamente um carbono e um hidrogênio. Então, as substâncias orgânicas têm que ser junções de carbono e hidrogênio com outros átomos ou não. E aí, nesse sentido, nós temos as vitaminas, os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. Então, quais são os grupos de componentes químicos que a gente estuda? Água, sais minerais, ali embaixo, vitaminas, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. São 7 componentes químicos que a gente estuda na aula de bioquímica. O único que não está incluído nesse slide
e nas nossas discussões de bioquímica, por enquanto, são os ácidos nucleicos. Por quê? A gente tem essa disciplina separada. A gente vai ter uma aula só sobre ácidos nucleicos. Porque dentro dos ácidos nucleicos que estão o DNA e o RNA. Então, é super importante a gente ter uma aula só para ácidos nucleicos, tá? Portanto, na nossa aula, a gente estuda esses outros elementos. Ou a gente classifica eles se são inorgânicos ou orgânicos, ou a gente classifica os componentes de acordo com o seu tamanho e a necessidade ou não de digestão. Sendo assim, a gente tem componentes que são micromoléculas, o que significa que a partir do momento que eu ingerir, vai passar pelo meu trato digestivo e o meu intestino vai conseguir absorver direto. Não precisa ser quebrado, porque já é muito pequeno, micromolécula. A gente ingere, não precisa passar por digestão para ser absorvido, ok? E nós temos as macromoléculas. Então, são moléculas bem grandes, que quando a gente come, elas precisarão ser quebradas, particionadas, para daí o nosso intestino absorver, tá? Então, outra maneira da gente classificar esses elementos químicos. Nós dividimos esses elementos, aliás, eu dividi esses elementos, o estudo deles, de acordo com o capítulo de vocês, tá? Então, no capítulo 3, a gente tem um capítulo que fala de água e sais minerais. Quando eu falo de água, eu preciso saber o que é água. Quando a gente fala em H2O, gente, eu preciso entender, eu preciso imaginar já, ter muito clara na minha mente essa imagenzinha da molécula, que é básica, H2, 2 Hs e um O. Só que mais, eu já preciso entender que esses átomos juntos, eles formam essa molécula que tem uma polaridade. O que é essa polaridade? Essa energia, essa carga elétrica que fica negativa de um lado e positiva do outro. Então, quando a gente fala em água, a partir de hoje, vocês vão lembrar dessa imagem aí. Uma H2O que é polarizada, pois um lado da molécula é negativa e o outro lado é positivo. Por que isso é tão importante? Porque positivo com positivo se repele. Lembra? Cargas iguais se repelem. Cargas opostas se atraem. Então, a física, a química, a biologia, gente, elas andam muito juntas e a gente fica falando algumas coisas em comuns de vez em quando. E na física, a gente fala sobre cargas elétricas. Isso vai fazer eu entender algumas propriedades da água. Então, a primeira coisa que eu preciso saber da água, tá? É o composto mais abundante dos seres vivos. Né? O nosso corpo, praticamente 70% a 80% é composto de água. Vai modificar por algumas situações que eu vou mostrar depois para vocês. Da onde vem a água nos nossos organismos? Qual é a fonte de água? Os alimentos e a água potável que a gente bebe. Então, a gente tem água no nosso corpo a partir da ingestão. Esse fenômeno aqui, gente, é uma das coisas mais importantes para vocês saberem para as provas, tá? Inclusive, uma imagem muito parecida com essa da árvore que está aí do lado de vocês, já caiu no Enem. A água, por ser essa molécula polar que eu apresentei para vocês, ela apresenta duas propriedades, a propriedade da adesão e da coesão, ou coesão e adesão. Por que essa propriedade é tão importante? Para o fenômeno da capilaridade na biologia. O que é o fenômeno da capilaridade? Vocês já devem ter visto um poço artesiano, que a gente tem a água lá embaixo, ou a gente puxa a água com um balde, ou a gente bota uma bomba para encher a caixa d'água, certo? Vocês já pararam para prestar atenção que uma árvore gigante, ela não tem motor, ela não tem balde, ela consegue puxar água da raiz e fazer água parar lá na folha, lá em cima? Esse fenômeno da água subir pelos vasos capilares é o que a gente chama de capilaridade. Quando eu falo para vocês que contribui para elevar a coluna de seiva, seiva é a substância que é transportada dentro da planta. Como que eu tenho essa coluna de seiva subindo e descendo numa planta? Por causa da capilaridade. E a capilaridade é explicada pela adesão e coesão. São dois fenômenos diferentes, eu deixei destacado um em amarelo, outro em azul. Olha ali. O que é a coesão? A coesão existe entre as moléculas de água por pontos de hidrogênio. Então, eu tenho uma molécula aqui, certo? Como que outra molécula aqui, ela vai grudar junto com essa molécula? Por causa de pontos de hidrogênio.
Aí esse ponto gruda com outra, gruda com outra, gruda com outra. Então, a coesão é a ligação entre moléculas de águas com pontos de hidrogênio. Agora, a adesão é a capacidade que a água tem de aderir a outras moléculas polarizadas, a outras moléculas polares. E é nesse sentido da adesão, vocês imaginem agora assim, eu sou uma molécula de água, tá? Aí eu tô dando a mão aqui, ó, uma ponte de hidrogênio para outra molécula de água. Aí a gente tá uma fileirinha puxando para subir os capilares da árvore, beleza? A gente tá se puxando. Só que como que a gente vai conseguir subir? Porque a gente vai aderir às paredes da planta. Porque as paredes possuem moléculas que também são polares. Então, nós fazemos a coesão entre nós, moléculas de água, e a adesão com outras moléculas de água, de moléculas polares. E aí, nesse sentido, a gente consegue subir. Tá? Então, adesão e coesão é muito importante. Lembre dessa propriedade. Outra coisa aqui que a gente tem que destacar, que já caiu no Enem, aparece, vira e mexe nas provas, tá? Todas as moléculas que reagem com a água, que têm essa capacidade de adesão, são moléculas hidrofílicas, são moléculas polares, se dissolvem na água. Então, quando a gente falar em moléculas hidrofílicas, hidro significa água, fílica significa amiga, amiga d'água. Todas as moléculas que dissolvem-se em água são polares, são hidrofílicas. Por exemplo, então, quando a gente pegar uma groselha. A groselha, a gente mistura num copinho d'água, elas se miscigenam, elas se misturam, certo? Fica um composto só. Quer dizer que a groselha é hidrofílica. Agora, ao contrário, o óleo é hidrofóbico. O que significa? Ele tem fobia da água. É apolar, ele não se dissolve em água. Se a gente tem um copo de água e pega um óleo, a gente percebe a diferença. Eles não se misturam, porque o óleo é hidrofóbico, tá? Ainda existem moléculas que têm as duas partes, que tem uma parte hidrofílica e tem uma parte hidrofóbica. E essas moléculas são chamadas de anfifílicas. Gravem esse nome. São moléculas que apresentam uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. O exemplo clássico são as membranas das nossas células. É um objeto de estudo que a gente vai ver o resto do ano. Então, assim, quando a gente falar em membrana de célula de um ser vivo, vocês vão lembrar que essa membrana tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Isso tem sentido, lógico que tem sentido, para auxiliar as nossas reações químicas. Porque tem hora que a gente precisa reagir com água, mas a gente não pode reagir toda hora com água. Olha que interessante. Essa imagem aqui de baixo, né, uma figurinha, essas figurinhas são muito utilizadas em questões vestibulares, tá? É muito engraçado. O urso polar. Socorro, socorro, estou dissolvendo. Aí o outro urso preto, mas ursos são insolúveis. Aí o urso branco, falando, é fácil para você dizer isso, você não é polar. A questão poderia perguntar para vocês, expliquem a brincadeira. Ué, se ele é polar, ele é hidrofílico. Se ele é hidrofílico, se dissolve na água. Então, o urso polar se dissolve na água. Entenderam? Agora, sobre as moléculas anfifílicas ainda, eu chamo a atenção para o próximo slide. Nesse desenho aqui, essa imagem caiu no Enem, tá? O que é essa imagem? É literalmente mostrando a estrutura de uma membrana plasmática. A gente vai ver e vai descobrir daqui a pouquinho que essa estrutura que parece um grampo é um fosfolipídio. E que a nossa membrana, ela é formada por duas camadas de fosfolipídios, tá vendo? Uma camada interna e uma camada externa. Só que se vocês analisarem bem, ela fica com as bolinhas aqui do lado de fora e também as bolinhas do lado de dentro. Ou seja, essa parte das bolinhas, das cabeças dos fosfolipídios, é que está em contato com o meio aquoso, que é a parte em contato com a água. Então, o que isso quer dizer para mim, gente? Que essa cabeça é hidrofílica e que essas caudas são hidrofóbicas. Então, aqui no meio, eu tenho moléculas que têm fobia da água. Agora, tanto na parte interna quanto na parte externa que está em contato com o meio aquoso, eu tenho partes hidrofílicas. Então, essa molécula é uma molécula anfifílica, porque ela tem as duas partes, e esse nome pode ser chamado também de anfipática. Tanto faz eu falar anfifílica ou anfipática, tá? Sobre a água, eu preciso saber que
Aqui tem bastante informação, porque eu tento deixar tudo descrito para ajudar vocês na hora de vocês estudarem, tá? Mas quando vocês estiverem copiando, vocês não precisam copiar tudo, se não quiser, gente. Mas tá aí para vocês poderem estudar sozinhos depois e reler e entender o que eu tô falando. Quando eu falo para vocês que a água é um solvente universal, pensa assim, as substâncias, quimicamente falando, ou elas são um soluto ou elas são um solvente. Quando eu coloco um eno, aquela pastilha de eno, sabe, para passar azia, bota a pastilha aqui dentro, a pastilha é um soluto. A água é o solvente, é ela que vai dissolver. Ela é um solvente universal, ela dissolve quase todos os compostos, porque a maioria dos compostos são polares. Então, isso faz com que a água facilite as reações químicas do nosso corpo. A maioria das reações químicas, elas exigem água. E aí, uma propriedade também importante para a gente destacar é que a água tem alto calor específico. Isso aqui vai aparecer para vocês no quiz 2 que eu coloquei, tá? Alto calor específico, alto calor de vaporização e alto calor de fusão. O que isso significa? A água exige temperaturas muito altas para evaporar e muito baixas para congelar. Isso mantém a nossa temperatura estável, mantém a nossa temperatura constante. Quando a gente está com muito calor, o que a gente faz? A gente sua. O que é suar? É perder água. A água tira o calor do nosso corpo. Só que a água precisa, gente, de 100 graus Celsius para evaporar. Mesmo num calor de Campo Grande de 42 graus Celsius, a nossa água não vai evaporar inteira. Entende? Olha só, a gente precisa de 100 graus para a gente literalmente morrer de calor. Não vai acontecer. A mesma coisa que congelar. A nossa água vai congelar a 0 graus. Então, mesmo quando está frio, a gente tem essa água mantendo a nossa temperatura constante, tá? Qual outra função e propriedade da água? O transporte de substâncias. Quando a gente pensa em plantas, eu já falei para vocês a seiva, né? A seiva ela é constituída ali também de água. Ela que vai ajudar a transportar substâncias na planta. Mas em nosso corpo, como que a gente transporta a maior parte dos nossos nutrientes, que são os alimentos, dos gases e das excretas, a gente transporta pelo sangue. E o sangue é constituído de quê, gente? Como que o sangue é líquido? Por causa da água. Então, o transporte de substâncias relacionada à água. E outra coisa é equilíbrio osmótico. A gente vai falar muito em osmose e osmorregulação. O que isso significa? Por exemplo, nosso corpo tem uma quantidade X de água e uma quantidade X de sais minerais, assim como açúcares, enfim. Quando a gente come uma comida muito salgada, o que faz mal? O que a gente lembra? O que a avó sempre fala? Ah, eu não posso comer comida salgada porque eu tenho pressão alta. Porque o excesso de sais no nosso sangue causa pressão alta. A baixa de sais no nosso corpo causa pressão baixa. Se a gente fica sem comer, ou se a gente faz um exercício físico, um jogo, muito tempo, a gente dá aquela queda de pressão, acho que vai desmaiar. Por quê? Porque a nossa osmorregulação, ela está desequilibrada. A osmorregulação é essa quantidade de sais minerais e água que tem que ficar equilibrada. Eu não posso ter nem sais demais, se não é pressão alta, nem sais de menos, se não é pressão baixa. Quem faz esse controle é a água. As nossas células, elas têm a capacidade de perder a água para a corrente sanguínea ou tirar a água da corrente sanguínea e botar dentro das células. Então, a célula fica cheinha ou magrinha de quantidade de água para controlar, então, esse equilíbrio, tá? Equilíbrio osmótico, a gente vai falar muito sobre isso. Outra coisa que a gente pode destacar sobre a água, como eu falei para vocês, né? A gente vai ter uma quantidade que varia de 70% a 80% ali. O que mais influencia na quantidade de água? A idade. Vejam que quando feto a gente tem mais água e com o passar dos anos a gente vai perdendo a quantidade de água no nosso corpo. É por isso que as rugas aparecem, porque a gente está desidratando e é um processo natural de envelhecimento. As espécies, a quantidade que nós temos no nosso corpo vai variar da quantidade que uma semente de girassol tem de água. E a atividade metabólica dos nossos tecidos. Por exemplo, se eu pegar um tecido encefálico, que é um tecido cerebral, a gente tem uma atividade ali, gente, energética muito grande. Quanto mais atividade energética, mais reação química. Quanto mais reação química, mais água eu preciso. Então, se a gente fosse pegar o nosso cérebro como um todo
e fosse desidratar ele, ele ia perder muita água, muita água. Agora é diferente da dentina, que forma os dentes. Aqui, qual é o gasto de energia que um dente tem? O mínimo para manter os tecidos vivos. Então, a quantidade de água da dentina é pequena, tá? Então, são os fatores que influenciam idade, espécie e atividade metabólica. Agora, a gente fala um pouquinho dos sais minerais. A água é isso, tá vendo? É bastante informação? É. Então, depois, o que vocês precisam se organizar? Fazer um registro sobre a água, tá? Aí, depois, uma outra folha, registro sobre os sais minerais. Quem são os sais minerais? Comecinho da aula, eu fui exemplificando para vocês. São os átomos que estão na tabela periódica, mas que estão no nosso corpo. Não me interessa, gente, um átomo que não está no nosso corpo, que vive na Terra. Um urânio. Não, aqui os sais minerais são átomos que estão no nosso corpo. E estão no nosso corpo com essa função aqui, ó, de regular o organismo. Os sais minerais, como eu falei para vocês, são substâncias inorgânicas. São micromoléculas, lembra? A gente vai ter os sais minerais a partir do quê? Da água. Por exemplo, a água de Campo Grande, ela já é tratada. Essa água que a gente consome direto da torneira, ela já vem com flúor e com cloro. Então, são 2 sais minerais que a gente já tem a partir da injeção de água, tá? E os outros sais minerais a gente adquire através dos alimentos. Esses sais minerais, no nosso organismo, eles estarão presentes em 3 formas diferentes. Na forma iônica, quer dizer, na forma atômica, literalmente falando, circulando no nosso corpo, porque ele está dissolvido na água, tá? Então, um ferro, por exemplo, o ferro ele é associado, ele não fica dissolvido na água, ele fica associado na nossa célula, ele está combinado com molécula. O cálcio, ele está formando cristais nos nossos ossos. Agora, se eu penso em sódio, o sódio está circulando no nosso sangue. Então, são as 3 maneiras que a gente encontra os sais minerais: dissolvidos, circulando, formando cristais, como, por exemplo, nos ossos, nas conchas, nos dentes, nas unhas, e combinado com moléculas, como, por exemplo, o ferro, tá? A gente vai usar os símbolos da tabela periódica. Então, quem não tem uma tabela periódica, é importante que tenha nesse momento para identificar aonde estão esses sais minerais na tabela periódica, né? Será que eles são metais? Será que eles são ametais? Olha a classificação desses sais minerais depois. Sobre os sais minerais, o que eu tenho que saber? Assim, o nome do sal, tá? Nome, a função e o que ele causa na sua carência. Nessa tabela não tem, mas eu preciso saber o que a carência desse sal mineral ele faz para mim. E as fontes é qual o alimento que eu vou absorver. Agora, as fontes, gente, é menos importante do que saber a função e a carência. Só que se eu sei a função, eu tenho que raciocinar para já entender a carência. São 17 sais minerais, tá? Aqui eu apresento uma tabela para vocês, que é de um autor chamado Mabs e Martin. Eu gosto muito dessa tabela, mas vocês podem produzir a tabelinha de vocês depois com os principais. Quais são os principais sais minerais? Os que eu coloquei estrelinha, tá? Esses aqui vocês têm que saber. Os outros, é importante vocês conhecerem, saberem que existe, mas não aparece pra gente nas provas, tá? Sal mineral, cálcio. O cálcio é muito importante, a gente ouve falar desde criança. Por quê? Porque forma os ossos e os dentes. Outra coisa que a gente não ouve falar quando criança é que eles fazem parte da coagulação do sangue. Então, isso aqui é uma novidade, vocês têm que destacar. Logo, presta atenção, se o cálcio é importante para isso, o que a carência do cálcio faz? Deixa ossos e dentes fracos e causa hemorragia. Porque a coagulação do sangue é quando a gente machuca e eu coagulo para não sangrar até morrer. Se eu não tenho cálcio, eu não vou coagular, eu vou sangrar até morrer, vou ter hemorragia. Tá? Outra coisa que ele destaca aqui também, funcionamento dos músculos. O cálcio está muito relacionado também com cãibras pós atividades físicas. Mas a principal função relacionada é osso, dente e coagulação sanguínea. O cloro, que é esse que vem tratado na nossa água e vem no sal mineral também, o sal de cozinha, cloreto de sódio. Qual é a função do cloro, gente?
Balanço de líquido. Quando fala balanço de líquido, lembra daquela osmorregulação que eu falei para vocês. O cloro, ele ajuda a controlar essa osmorregulação. Agora, temos o cobalto, o cobre, o cromo, o enxofre. Eu não vou falar de todos agora para a gente aproveitar o nosso tempo, mas depois vocês leiam na tabela. Eu vou falar do ferro. O ferro é o principal de todos, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, é o que mais cai. Por quê, gente? O ferro ele está associado nas nossas hemoglobinas. A hemoglobina, assim como a mioglobina, são proteínas dentro das nossas hemácias. As hemácias são as nossas células vermelhas. As nossas células vermelhas são as que fazem a respiração celular. E a respiração celular, a gente vai estudar mais adiante, é o que forma aquela molécula que a gente chama de ATP, que é a nossa energia, tá? Então, o ferro é responsável por carregar o oxigênio e formar energia. Se eu não tiver ferro no sangue, eu não carrego oxigênio. E se eu não carrego oxigênio, eu não tenho energia. O que isso significa para mim, gente? Aqui só uma demonstração de como ele está ligado. Um grupozinho M, a hemoglobina é toda essa proteína aqui que fica dentro da hemácia. A hemácia é o glóbulo vermelho dentro dos nossos vasos sanguíneos. Se eu não tenho esse ferro associado, eu não carrego oxigênio. E se eu não carrego oxigênio, eu tenho uma anemia ferropriva. Por que é uma anemia ferropriva? É uma anemia privada de ferro, pela falta de ferro. Qual é o principal sintoma da anemia? Cansaço. Lógico, olha a correlação. Cansaço. Ué, se eu não carrego oxigênio por causa da respiração, eu não produzo energia, eu tenho cansaço. Olha como as coisas são, elas se encaixam, tá? Outros sais para a gente destacar. O flúor, que também vem na nossa água tratada. Ele é muito, muito bom na proteção contra bactérias. Então, ele ajuda a prevenir as cáries. Mas ele também ajuda a formar os ossos. Então, ele é bom para ossos e dentes e ajuda os dentes na prevenção de cáries. O fósforo, o iodo e o magnésio, a gente também pode destacar. Fósforo por quê? Qual é o símbolo do fósforo na tabela periódica? O P. O que eu acabei de falar para vocês, nossa molécula de energia? ATP. Se eu não tiver fósforo, eu não tenho ATP. Não adianta nada eu ter oxigênio, ter ferro, não tenho fósforo. Eu não tenho ATP. Outra coisa, quando a gente estudar ácidos nucleicos, a gente vai ver que DNA e RNA são formados de fósforos. Então, se eu não tiver fósforo, eu não tenho DNA e RNA. Olha o problema. Iodo. Iodo forma os hormônios da tireoide. E esses hormônios da tireoide, gente, são os principais hormônios do metabolismo. O que significa metabolismo mesmo? Conjuntos de reações químicas do nosso corpo. Nós costumamos dizer que uma pessoa que é muito magra, ela tem um metabolismo muito acelerado. E uma pessoa que já é mais gordinha, ela tem um metabolismo lento. Não é regra, tá? Não é regra. Não é regra. Mas é só para vocês relacionarem. Metabolismo é reação química. Ela pode ser muito acelerada ou pode ser muito lerda. E o iodo é quem produz os hormônios que regulam as nossas reações. Então, perceba que, às vezes, eu estou com problemas, estou com obesidade e não estou entendendo por quê. Porque tá tudo bem. Né? Assim, a minha alimentação é boa, a minha família não tem caso de obesidade, mas eu estou com problema de hormônio tireoidiano. Se eu tiver um problema de hormônio tireoidiano, eu posso engordar ou emagrecer muito, porque as minhas reações químicas, elas não estão sendo reguladas. Olha a importância do iodo. O magnésio, nessa tabela, ele fala da importância para nervos e músculos, mas eu gostaria que vocês colocassem aí a importância do magnésio também para as plantas, embora aqui a gente está focando para nós, tá? Mas eu quero que vocês botem para as plantas. Porque se uma planta tiver num solo sem magnésio, ela não consegue fazer fotossíntese. Então, é uma questãozinha interessante para a gente lembrar. Tem o manganês, que não é muito citado, então eu vou passar. O molibdênio e o zinco também não são muito citados, assim como o selênio também não é muito citado. Vou chamar a atenção do sódio e do potássio. Sódio e potássio trabalham juntos, gente. O sódio, ele tem no sal de cozinha. O potássio, normalmente, em frutas de cor amarelo laranjado. A gente fala muito do potássio na banana, né? Só que ambos trabalham juntos para a condução do impulso nervoso, tá? Então, a atividade dos nervos.
A atividade neurológica dos nossos neurônios só vai funcionar, eu só vou ter atividade de nervos se eu tiver sódio de potássio em quantidades X ali em equilíbrio. Outra coisa que é muito importante é na contração muscular, tá? Se eu não tiver esses sais minerais, eu tenho sérios problemas com cãibra. Mas não é só o potássio, o sódio também não tá na tabela, mas ele também entra nessa contração muscular. Ambos trabalham juntos para a condução do impulso nervoso e para a contração e relaxamento muscular, tá? Então, essa tabela depois vocês podem, como eu falei para vocês, imprimirem, colarem no caderno, mas eu prefiro que vocês façam uma tabelinha de vocês. Olha no livro o que tem, pega outras tabelas na internet e construa uma tabela com essas informações mais importantes. Sendo assim, a gente finaliza sais minerais, tá? Aí a gente entra no próximo capítulo, que é de carboidratos e lipídios. Aqui nós temos duas moléculas, gente, que são extremamente importantes para dar energia. Quando a gente fala em carboidrato, eu já quero que vocês pensem em quais comidas que vocês lembram que tem carboidrato. Ah, o pão, a batata, a mandioca, o macarrão, que mais? E gordura. E aí a gente tem que pensar assim, ambos têm função de energia. Ah, então ambos engordam, tá? Peraí. Porque tem muita gente que fica falando assim, ah, eu vou fazer a dieta, vou cortar da minha vida, zero carbo, zero gordura. Vocês vão ver a importância dessas moléculas, gente. A gente não pode, sério, eu tô falando como professora de biologia, como uma pessoa que já estudou muito isso aqui, que também faz dietas e que também gosta de se cuidar, mas a gente não pode fazer dietas restritivas e tirar um desses nutrientes do nosso organismo, se não for com uma orientação nutricional, porque todos eles têm muita importância, e é esse o foco. Qual é a importância de cada um desses? O que cada um desses componentes faz no nosso organismo? Então, a gente vai começar falando de carboidrato, tá? Tem os alimentos que a gente pensou ali, né? Arroz, a mandioca, feijão, batata, aipim. Mas eu quero chamar atenção para isso aqui, ó. Quando a gente fala de fruta. Vocês já pararam para pensar que a fruta é fonte de carboidrato? Todas as frutas, todos os legumes, todas as hortaliças têm carboidrato. Olha que loucura. Aí, às vezes, a gente está se achando super fitness, né? Eu só tomo suco de laranja, o dia inteiro. Gente, a laranja tem muito carboidrato, muito carboidrato. O que significa carboidrato do ponto de vista químico biológico? Hidratos de carbono, ou seja, açúcar, glicídios, glucídios, nomes diferentes para a mesma coisa. Quando eu falar em carboidrato, eu estou falando em uma molécula orgânica. O que é orgânica mesmo? Que tem carbono e hidrogênio, lembra? Essa aqui é a fórmula de um carboidrato básico, CH2ON, onde N vai me dizer quantos átomos de cada elemento eu tenho para formar um carboidrato. Então, é um carbono hidratado, CH2ON, entenderam? Qual que é a função principal do carboidrato? É a função energética. Nós animais, ao longo da evolução, a gente tem energia principalmente de um carboidrato, principalmente, tá? Quando a gente pensa em fazer um exercício físico, eu tenho que pensar em comer um carboidrato antes. Ah, mas eu quero emagrecer. Tá, mas espera aí. Você quer emagrecer, perder a pancinha. A pancinha já está em forma de gordura. Se o carboidrato é a primeira fonte de energia, você acha que você fazer uma corrida de 1 hora, você vai queimar essa gordura? Você só faz isso ao longo do tempo. Após meses reeducando o seu organismo a mudar a rota metabólica dele. Mas você não vai deixar de consumir a energia do carboidrato para consumir a sua pancinha do dia para a noite, gente. Não vai. Porque o carboidrato é a nossa função energética, da onde a gente tira a nossa energia. Só que, além disso, ele tem uma função estrutural muito importante. Ou seja, forma estruturas. Os carboidratos, a maioria são de origem vegetal. Então, quando a gente pensa em um alimento de origem animal, um ovo praticamente zero carboidrato, tá? Um bife de vaca, porco, de frango, praticamente zero. Então, origem vegetal normalmente tem esse carboidrato. E o que vai ser importante para a gente, que é uma parte um pouquinho complicada, mas eu quero que vocês prestem muita atenção, é essa classificação dos carboidratos, que é classificado de acordo com o tamanho. Ou seja, esse N aqui, ó, esse N, ele vai me dizer se um carboidrato é um monossacarídeo, um disacarídeo ou um polissacarídeo.
E aí vocês vão precisar saber quais são os exemplos na biologia desses carboidratos, tá? A gente começa falando dos monossacarídeos. Podem dar print, quem não tem os slides, tá? Mas prestem atenção. Do ponto de vista biológico, tá? Eu não vou precisar saber essas fórmulas químicas, mas na química isso pode ser cobrado sim, com certeza. O que é um monossacarídeo? É um carboidrato pequeno. É um carboidrato pequeno, que ele tem no máximo 7 carbonos, tá? E aí ele é classificado de acordo com a quantidade de carbonos. Se tem 3, ele é uma triose, olha ali. Se tem 4, tetrose. 5, pentose. 6, hexose. 7, heptose. Agora, os mais importantes, gente, isso aqui eu preciso que vocês copiem no caderno, vocês não podem esquecer mais. São as pentoses e as hexoses, porque são exemplos clássicos da biologia. Quais são os exemplos da pentose para a biologia? A pentose, olha o que a gente está falando. Então, a gente está falando de carboidrato, a gente está falando de açúcar, certo? O que é uma pentose? Um açúcar com 5 carbonos, ok? São duas pentoses famosas na biologia. A ribose, que está presente no RNA e no ATP. O que é o RNA, gente? É o material genético, por exemplo, do coronavírus. A gente vai estudar depois, a gente vai estudar a diferença de DNA e RNA. Mas todo ser vivo tem RNA. E o RNA tem uma pentose chamada ribose. O DNA tem a desoxirribose. Então, quais são os dois exemplos de pentoses? Ribose e desoxirribose. É isso que dá o nome, DNA, no inglês, desoxirribonucleic acid, ou seja, ácido desoxirribonucleico. RNA, o que significa RNA? Ácido ribonucleico, ribo de ribose. Então, vejam que o nome dos açúcares dá o nome do DNA e do RNA, tá? E as exoses? As exoses, essas aqui a gente volta a falar quando estuda anatomia humana e fala de digestão. A gente vai estar sempre falando dessas moléculas. As exoses são açúcares com 6 carbonos. E aí nós temos 3 exemplos principais. Gravem os nomes: glicose, frutose e galactose. Glicose, frutose e galactose. Percebam que são 3 açúcares com 6 carbonos, muito comuns nos alimentos. A gente está acostumado a falar da glicose. O que é a glicose? A glicose é o açúcar que a gente retira, por exemplo, na maioria dos nossos alimentos. É a nossa fonte de energia. Tá? Toda vez que a gente come um pão, que a gente come um arroz, a gente vai quebrar e vai liberar glicose. Toda vez. A glicose é o açúcar mais comum. E é a glicose que as plantas produzem na fotossíntese. Então, gente, para e pensa como que as coisas vão se encaixando. A biologia é difícil, mas faz sentido. Se uma planta faz fotossíntese e produz glicose, óbvio que quando a gente comer uma planta, a gente vai estar comendo glicose. Óbvio, entende? Quando a gente decompõe, ou seja, quando a gente digere uma glicose, a gente vai fornecer energia para fabricar as ATPs. Então, vejam só. Da onde é a nossa fonte de energia? De carboidratos. Qual a principal fonte? Glicose. Para quê? Para produzir ATP. Qual é a molécula química energética das nossas células? ATP. Mas como que eu produzo ATP? Com glicose. Tá? Outra molécula que tem a mesma caloria, por assim dizer, o mesmo saldo energético, é a frutose, gente. O frutose era o açúcar das frutas. Olha que maluco. A frutose é o açúcar das frutas. Então, se eu estou tomando suco de fruta o dia inteiro, eu estou comendo açúcar o dia inteiro. Nosso corpo consegue transformar essa frutose em glicose para quê? Para produzir ATP também, tá? Tudo é utilizado para ATP no final. E a galactose, gente, é o açúcar do leite. Olha isso, o leite tem galactose, que é açúcar. Nossa, então eu sou super fitness errada, porque eu tomo suco de fruta e leite o dia inteiro, eu me acho super... Gente, eu tô consumindo açúcar o tempo inteiro. Olha que maluco. É muito legal estudar bioquímica. O que o nosso corpo faz? O fígado também quebra essa galactose, transforma em glicose e manda para a produção de ATP, tá? Então, tudo no final é para a gente produzir ATP.
Beleza até aqui. Monossacarídeos. Quem tá com fone aí, me fala se tá ok, se as pessoas estão vivas. Tudo bem? Tá sim, prof. Então tá bom. Então presta atenção, monossacarídeos, ok, açúcares pequenos. Agora se liga, se eu juntar um monossacarídeo com outro monossacarídeo, eu tenho um disacarídeo, tá? Então é isso que eu tenho no próximo slide, os disacarídeos. O que são os disacarídeos? São formados a partir da união de... Ui, peraí, cadê minha caneta? Da união de dois monossacarídeos, aliás, tá? Então, quando eu junto dois monossacarídeos, eu formo um disacarídeo. Quais são os principais para a biologia? A maltose, a celobiose, a sacarose e a lactose. Mas eu quero que vocês foquem nesses que estão em vermelho. Esses aqui a gente fala recorrentemente. O que é a sacarose? É o açúcar que a gente compra. É o açúcar da cana-de-açúcar, nosso pacotinho de açúcar. É uma sacarose. O que é essa sacarose, então? É um disacarídeo. É uma junção de glicose mais frutose. Percebam que se é um disacarídeo, eu já gasto mais energia para quebrar e no final eu libero mais açúcar para o nosso corpo. E a lactose, gente, que também está no leite? A lactose é uma junção ainda de glicose mais galactose. Então, no leite eu tenho a galactose pura, mas eu também tenho a galactose associada à glicose, que é a lactose. E tem muita gente que tem intolerância ou alergia à lactose, né? Por quê? Porque ela não consegue quebrar. O que é alergia e intolerância? Eu não consigo quebrar isso aqui, ó. Eu não consigo liberar isso aqui pro meu organismo. E aí eu passo mal, a barriga estufa, porque essa lactose fica ali, eu não consigo quebrar esse disacarídeo. Agora vejam só, o que eu quero que vocês lembrem também, tá? Para eu juntar esses monossacarídeos, eu tenho que fazer uma ligação química. E essa ligação, gente, gravem esse nome aqui, ó, é glicosídica. De glicose, ligação glicosídica. Vai aparecer para a gente nas questões as ligações entre as moléculas, os nomes, tá? Então, se eu juntar tipos de glicoses, tipos de açúcares, é uma ligação glicosídica. Disacarídeo, que eu tenho que lembrar, sacarose e lactose. Só. E quando eu juntar vários monossacarídeos, eu tenho um polissacarídeo. Eu tenho um carboidratão. Vocês imaginam o quanto não engorda um carboidratão, por assim dizer? O quanto de energia eu não tenho ali, o quanto de açúcar eu não tenho ali? É a união de centenas e centenas de monossacarídeos. E aí, olha aqui, quem está aqui? O amido. Por isso que a gente fala que existem carboidratos simples e complexos. E existem carboidratos que são mais energéticos e que aumentam demais o nível de açúcar no nosso corpo. Por exemplo, a diferença de um arroz branco para um arroz integral. Porque o arroz branco tem mais amido. Então, ele vai liberar mais glicose de uma vez no nosso sangue. O integral tem menos, ele tem mais fibras, então ele libera mais devagar o açúcar, não libera tudo de uma vez. Não dá pico de glicemia que a gente fala. Agora prestem atenção nesses exemplos, tá? Essa tabela aqui, gente, é muito importante. Essa vocês podem dar print para vocês lembrarem. Isso aqui tem que saber, isso aqui despenca nas provas. Nós temos 4 tipos principais de polissacarídeos, sendo que estes dois são de energia. Estes dois são de energia. Depois eu vou tirar os riscos para ficar melhor para vocês. O que é de energia? Que guarda energia. Só que presta atenção, já está destacado aqui em amarelo. O amido guarda energia nas plantas, é a reserva de energia das plantas. Se as plantas não fizerem fotossíntese, elas têm amido. E nos animais, nós temos glicogênio, é reserva de energia dos animais, assim como dos fungos. Nós temos 2 outros polissacarídeos que não são de energia, e sim de estrutura. Formam estruturas, formam partes do corpo. E aí nós temos a quitina, que forma estrutura de animais e fungos, e a celulose, que forma estruturas de plantas. Deixa eu tirar esses rabiscos para vocês visualizarem melhor agora. Então vamos lá. Amido e glicogênio, reserva de energia.
Quando eu falo em polissacarídeo, eu estou falando em ligação entre centenas de glicoses. O amido é a principal fonte de energia para o homem. É o que a gente mais consome. Mas a gente tem que pensar assim, que é muita energia, é muito carboidrato. Eu posso comer tantos amidos tantas vezes no dia. Aí eu vou lá comer um amido, mais um leite, mais um suco de fruta. Olha só. Vocês estão entendendo que essa mistura, às vezes, é um boom calórico que a gente não precisa? Onde está presente o amido? Nas leguminosas, como soja, como feijão, como milho, no arroz, na batata, tá? Glicogênio, reserva energética de fungos e de animais. Aonde a gente armazena glicogênio no nosso corpo? No fígado e nos músculos. O que é o glicogênio, então? Uma ligação de centenas de glicoses. Quando, por exemplo, a gente está em um estágio, vamos supor, esses dias eu assisti um filme que era um cara que teve um acidente num túnel e ele ficou preso lá mais de um mês. Como que ele não morreu? Porque o corpo tem reserva de glicogênio. Nós temos reserva de... É para isso que serve a reserva. Para uma catástrofe. Ao longo da evolução, a gente aprendeu a armazenar a glicose na forma de glicogênio. Então, a gente tem várias glicoses, junta esses pacotinhos, faz um pacotão, forma um glicogênio e armazena, estoca. E aí, assim, a gente consegue ir lá, quando precisa, pega esse glicogênio, quebra e libera as glicoses de novo para a corrente sanguínea, tá? A quitina, ela está presente, por exemplo, na casquinha dos animais, exoesqueleto dos artrópodes, a casquinha do siri, a casquinha do camarão, a casquinha da cigarra, da barata. Mas a quitina, ela também está presente formando estruturas como os chifres, como também parte das unhas. A gente pode ter resquícios dessas estruturas. Mas a gente vai lembrar mais desse exemplo dos artrópodes. E a gente vai lembrar que nos fungos, a quitina forma a parede das células dos fungos, tá? Por que eu tô falando isso? Essa questão aqui já é uma questão, assim, que vai envolver conteúdo de segundo ano. Isso aqui cai bastante, cai bastante. Eu já vi questões que falam qual é a relação entre fungos e animais. O que a gente tem em comum? Nós temos reserva energética de glicogênio e nós temos quitina. São duas coisas que nós temos em comum com fungos. Então, a gente pode dizer que nós não temos parentesco nenhum com fungos? Lógico que temos. Nós temos características em comuns que foram herdadas ao longo da evolução. E a celulose, gente, é a casquinha, é a parede celular das plantas. Então, é um polissacarídeo estrutural. Quando a gente pensa em comer vegetais, a gente tem que pensar assim: nós não conseguimos quebrar a celulose. A gente não quebra essa casquinha, a gente não tem enzima. A gente vai quebrar, vai passar pela nossa digestão, obviamente que vai passar pelo ácido do estômago e vai dissolver um pouco, mas não vai quebrar tudo de uma vez, tá? Tanto é que quando a gente come muito milho, é normal sair nas fezes um pouquinho de milho, você vê o milho inteiro. Por quê? Porque a gente não consegue quebrar a celulose. É diferente das vacas, que só comem vegetal e consegue quebrar a celulose. Nós não digerimos a celulose. Mas ao longo da mastigação e do ácido do estômago, a gente consegue dissolver e retirar dali os sais minerais e as vitaminas. Mas as casquinhas, que é essa celulose, elas são eliminadas nas fezes. Aí tem gente que fala, então, mas para que a gente come então se a gente vai jogar fora igual? Olha esse último tópico, porque ela evita a constipação. Isso é o que a gente chama de fibras vegetais. As fibras, vocês imaginam passando no intestino até sair pela região anal o cocô? Ele vai varrendo, literalmente, vai varrendo o nosso intestino, tirando o resto. E isso forma o bolo fecal. Se a gente não tiver essas fibras varrendo, esses restos de alimentos molengos ali vão ficar presos e vão fazer a constipação, que é a prisão de ventre. Então, olha a importância de comer esses vegetais, tá? E assim, gente, terminamos carboidratos, aqui começa lipídios. Mas antes de ir para a parte de lipídios, eu vou descartar aqui um pouquinho, porque a gente demorou um pouquinho para começar, por erro de conexão, agora são 10h50. Eu quero ver os presentes na aula. Tem mais alguém que eu não tinha visto antes? Se tem alguém que eu não vi, um oi. Dá pra gente ir mais 10 minutos e aí eu termino lipídios? E a gente deixa proteínas e vitaminas só?
Fala no chat, porque se vocês precisarem sair, daí eu não vou continuar. Ou fala no microfone. Podemos terminar 11 horas? Prof, começou a travar seu áudio. Tá. Eu perguntei se vocês topam mais 8 minutinhos. A gente terminou 11 horas. Pode ser, prof. Tá. Pode ser. Então tá. Já tá terminando, porque daí eu termino lipídios, que é o capítulo 4 também. E fica só o capítulo 5 para nosso próximo encontro, tá? Eu vou aproveitar esses 7 minutinhos para a gente entender o que são os lipídios, tá? Muita informação, né, gente? Carboidrato tem informação. Depois faça o registro de carboidrato. Faça esse registro, monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Nos lipídios, a gente também tem bastante informação, porque os lipídios são muito, muito importantes. Primeira coisa, gente, nós começamos a aula falando da água, né? E o que é hidrofílico e hidrofóbico. Então, o lipídio, o que a gente já sabe? Que é uma substância orgânica, mas ele é apolar, ele é hidrofóbico, ele não se dissolve em água. Ele vai se dissolver em quê? Em outros solventes apolares. São óleos, ceras, gorduras. E são classificados glicerídeos, esteroides, fosfolipídios, cerídeos, carotenoides. Então, nós temos 5 exemplos de lipídios, tá? Só que agora, olhem a importância, gente. O lipídio, ele não serve só para guardar gordurinha e deixar a gente com pancinha. O lipídio, ele é guardado, na verdade, nessa reserva, por quê? Como função energética. Se em alguma situação, como aquela situação que eu falei para vocês do acidente do filme, a pessoa usou os glicogênios que estavam estocados, acabou o glicogênio, começa a usar os lipídios estocados. O urso polar, ele é super, super, super rico em lipídio. Ele tem uma camada grossa de gordura, porque ele passa meses hibernando sem alimento. Então, os lipídios são têm função energética. Os lipídios são isolantes térmicos. Isso é fato. Quando a gente tem uma capinha de gordura a mais, a gente sente mais calor ou menos frio, porque isola a temperatura. E a termogênese é a capacidade que esses lipídios têm de regular essa temperatura interna, de produzir calor no nosso organismo. Além de serem isolantes, eles conseguem produzir calor. Agora, isso aqui, gente, é fundamental. Os lipídios formam as membranas celulares, as membranas de todas as nossas células. Gente, lembra que eu mostrei para vocês aquela hora que eu estava falando de molécula anfifílica? Aquilo ali não era uma membrana? E eu estava mostrando para vocês um fosfolipídio. Um lipídio forma as membranas, todas as nossas células. Eu posso fazer uma dieta zero lipídio? Como que eu vou ter renovação celular, meus amores? Outra coisa, hormônios formados por lipídios. Então, essa importância aqui justifica o fato de que nós devemos consumir lipídios, tá? Mas nós temos que dar a atenção aos lipídios, às gorduras boas. Porque existem gorduras que são saturadas e existem gorduras que são insaturadas. A gente vai entender melhor um pouquinho isso. Essas gorduras, elas se apresentam de forma sólida, por exemplo, aqui a gordura da carne. É uma gordura. Então, ela é uma gordura, é um ácido graxo saturado. Ou de forma líquida, e aí a gente chama de óleo, porque ela é insaturada. Ela tem ligações duplas entre os carbonos que faz com que ela fique líquida. Um azeite, ele não fica duro, certo? Não tem como o azeite ficar duro. Assim como a gordurinha da picanha não vai ficar mole, por causa das ligações de carbono que existem ali. Além disso, a gente tem como classificar essa gordura, né, em gordura trans. O que é uma gordura trans? É um óleo vegetal que é insaturado e hidrogenado. Isso está composto em alimentos industrializados. Eu pego aquele óleo que já é insaturado e adiciono hidrogênio. Para quê? Para ele ficar duro. Para ele dar essa consistência. Então, quando eu falo nisso, pensa no recheio de uma bolacha. O recheio de uma bolacha é uma delícia, adoro. Mas é pura gordura trans. Eles colocam ali lipídios mais hidrogênios para ficar
duro, para ficar sólido. Só que ele não fica um sólido ruim, ele fica um sólido cremoso. A gordura trans deixa o chocolate cremoso, deixa o sorvete cremoso. Vejam que doido. Vamos falar um pouquinho de cada grupo, tá? Para a gente finalizar a aula. O que é um glicerídeo? Né? O glicerídeo é a nossa reserva energética. Esse quadrinho amarelinho aqui é o mais importante desse slide, tá? É ele que forma o nosso tecido de gordura, que é chamado de tecido adiposo. E é o glicerídeo que faz a germinação de sementes oleaginosas. Por exemplo, a soja. Como que ela consegue germinar e fazer um brotinho? Porque tem glicerídeos ali dentro. O que significa a palavra glicerídeo do ponto de vista químico, tá? Essa parte aqui, gente, para nós, ela não é, tá, tão específica. Isso aqui é mais pro ponto de vista químico, mas eu quero que vocês entendam o que eu tô falando e o que tá nesse slide, tá? Mas não precisem focar nessa apresentação. Foquem nesse quadrinho depois, na hora de fazer o registro. O glicerídeo é uma molécula que é um glicerol mais um ácido graxo. De acordo com a quantidade de ácido graxo, ele vai ser um monoglicerídeo, um diglicerídeo ou um triglicerídeo. Os triglicerídeos que a gente normalmente calcula em exame de sangue. Quando a gente vai lá calcular para saber a quantidade de gordura se está ok, a gente calcula a quantidade de triglicerídeos, tá? O que significa a palavra glicerol do ponto de vista químico? É um álcool cujas moléculas apresentam 3 carbonos e 3 hidroxilas, só para entender a molécula química. O que significa um ácido graxo? É uma molécula que possui longas cadeias carbônicas, olha o tanto de carbono, e um grupo carboxila, tá? Então, os ácidos graxos podem ser líquidos, se eles forem insaturados, ou sólidos, se eles forem saturados. Então, veja que é química pura. Os esteroides, esses aqui já são mais importantes pra gente. Esses aqui são muito importantes pra gente, tá? Os esteroides, eles têm representações muito importantes no nosso corpo, como, por exemplo, o colesterol, como, por exemplo, os hormônios sexuais. Hormônios sexuais, testosterona nos homens, progesterona e estrogênio nas mulheres. Hormônios das glândulas suprarrenais, que é o cortisol e a aldosterona, que regula a nossa osmorregulação. Agora, gente, eu quero focar mesmo na testosterona aqui, ó. O cara tá lá malhando, tomando um monte de suplemento e ele corta a gordura da alimentação dele. O que vai adiantar? Como que esse homem vai ter ganho de massa muscular? Como que ele vai crescer? A testosterona dele vai ficar baixa? A gente precisa se alimentar de lipídios para produzir testosterona e hormônios femininos também. O que é o colesterol? Quais são as funções do colesterol? Quando a gente fala, ai, colesterol é ruim, nossa, tem que ficar baixo. Peraí. O colesterol é que forma as nossas membranas celulares. O colesterol produz a bile. A bile é essencial para a nossa digestão de gorduras. O colesterol, gente, é precursor da vitamina D. Ele ajuda a guardar cálcio nos ossos e evita o raquitismo. E o colesterol é precursor desses hormônios sexuais. O que isso significa? Que se não tiver colesterol, eu não produzo esses hormônios. Eu posso ter uma dieta zero gordura, zero colesterol. Olha isso, minha gente. Agora, uma coisa aqui. De acordo com o colesterol, literalmente, ele nada no sangue, ele é levado, transportado na corrente sanguínea, ele é classificado em bom ou ruim. Então, isso eu também quero que vocês entendam, tá? O que são as lipoproteínas? São proteínas que carregam o colesterol. E nesse sentido, a lipoproteína que é ruim ou boa. A lipoproteína baixa, que é a LDL, eu já vou explicar um pouquinho melhor, deixa eu ver se eu coloquei um outro slide colocando. Não, eu vou explicar aqui para vocês então. A LDL significa low, do inglês, L-O-W, low density lipoprotein. É uma lipoproteína de baixa densidade. O que significa isso? Que quando ela carregar o colesterol, ela vai ficar boiando no sangue. E como ela fica boiando no sangue, ela gruda nas paredes dos vasos sanguíneos. Já o HDL é H de high, H-I-G-H, high, alta, high density lipoprotein, ou seja, uma lipoproteína de alta densidade. Quer dizer que quando ela carregar o colesterol, ela vai ela vai embora.
Porque ela tem alta densidade e ela não vai se acumular nos nossos vasos. Então, o HDL é o bom colesterol e o LDL é o mau colesterol. Ou seja, quando eu consumo muito LDL, eu posso ter essa condição aqui que se chama aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas paredes sanguíneas. Olha isso aqui. Eu vou entupir nas minhas veias de gordura, porque esse LDL tem baixa densidade, tá? Eu coloco isso numa questão do quiz também, gente. O que faz o colesterol ser ruim? As proteínas que carregam ele. Não é o colesterol que é ruim. O colesterol ele é igual. Mas a lipoproteína, a apoproteína que o carrega, ou ela tem baixa densidade ou alta densidade, tá? E isso pode levar a essa condição que é a aterosclerose. Outro tipo de lipídio que a gente tem é o fosfolipídio, que daí eu já expliquei para vocês no comecinho da aula, dando exemplo, né, do fato dele ser na membrana formar uma estrutura anfifílica. Então, esse aqui é um fosfolipídio. Vejam a cabecinha que eu falei para vocês, que é polar, que sempre fica para o lado da água, né? A cabeça aqui em cima, a cabeça aqui embaixo. Então, a cabeça, esse grupamento é polar. Essa cabeça é hidrofílica. E a cauda do fosfolipídio é apolar, porque é um ácido graxo. Então, ela é hidrofóbica. Quando a gente falar em fosfolipídio, o que vocês vão lembrar? Dessa estrutura, que forma as membranas celulares. Eu preciso ter fosfolipídios para isso. E ela tem uma região polar e uma região apolar, tá? E os outros lipídios são os cerídeos, os carotenoides, importante para a gente conhecer, mas não tão importante quanto colesterol e quanto fosfolipídio, tá? Os cerídeos formam as ceras das plantas. A gente visualiza isso muito nas folhas e nas frutas. Sabe quando a gente olha aquela pera amarelinha brilhando? É por causa das ceras. Elas evitam a perda d'água. E quando a gente olha a cor dessas frutas, dessas verduras, a gente está falando dos carotenoides, que também são pigmentos, mas são óleos, são lipídios também. Tá bom, gente? E aí no livro de vocês tem as atividades. O nosso próximo encontro a gente fala do capítulo 5. Eu vou desligar a nossa gravação e aí eu vou perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente conversou até agora. Vejam que tchau para quem estava assistindo. Beijo.